Existe uma chance real de que agora, enquanto você me assiste, exista uma notificação aí piscando do lado da sua tela. E existe uma chance ainda maior de que, se eu perguntar o que é real para você agora, a resposta venha de algo que talvez você tenha visto num feed nas últimas 2 horas. Pois bem, um filósofo chamado Platão, há mais ou menos 2.400 anos, contou uma história que parece ter sido escrita pensando exatamente nisso. Só que Platão nunca viu um celular, nunca ouviu falar de algoritmo, e mesmo assim descreveu com uma precisão absurda o que acontece com a sua cabeça toda vez que você abre uma rede social. Essa história se chama Alegoria da Caverna, e hoje vou te mostrar por que ela talvez seja o texto de filosofia, digamos, mais atual que existe. Vamos começar pelo básico, do jeito que Platão contou. Imagine um grupo de pessoas presas dentro de uma caverna desde que nasceram, acorrentadas, de costas para a entrada, que nem eu estou de costas aqui para essa cortina. Elas nunca viram o sol, nunca viram o mundo lá fora. A única coisa que essas pessoas conseguem enxergar é a parede da caverna, bem na frente delas. Atrás dessas pessoas, um pouco mais alto, existe um fogo aceso. E entre o fogo e as pessoas acorrentadas, outras pessoas passam carregando objetos. Estátuas, formas de animais, formas de árvores, de tudo. A luz do fogo projeta a sombra desses objetos na parede. E é isso que os prisioneiros veem a vida inteira, sombras. Eles nunca viraram o pescoço, nunca viram o fogo, nem os objetos, nem quem carrega os objetos. Para eles, aquelas sombras na parede não são uma representação da realidade. Aquilo é a realidade, entende? É tudo o que existe. Agora, Platão propõe o seguinte: e se um desses prisioneiros fosse solto? E se ele se virasse, visse o fogo, visse os objetos reais, e depois fosse arrastado para fora da caverna e visse pela primeira vez o sol? Veja, no começo, essa pessoa ia sofrer, a luz ia doer. O mundo real ia parecer confuso demais ali, grande demais para ele, difícil, de processar, porque a mente dele foi treinada a vida inteira para decifrar sombras, não para enxergar coisas de verdade. E aqui vem a parte mais dura da história de Platão. Se essa pessoa voltasse para a caverna para contar aos outros o que viu, eles não iriam agradecer, eles iriam rir dela, chamar até de maluca. Alguns, inclusive, tentariam matá-la. Por quê? Porque a verdade dela ameaçava o conforto da mentira que todo mundo compartilhava. Agora, eu quero que você segure essa imagem na sua cabeça. Pessoas acorrentadas, olhando fixo para uma parede, achando que sombra é realidade. E eu quero te fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você ficou mais de 30 minutos, mais de 1 hora rolando feed? Porque o que Platão descreveu como caverna hoje tem nome. Chama-se algoritmo de recomendação. Você não está acorrentado por correntes de ferro como aqueles prisioneiros. Você está acorrentado por design, por engenharia de atenção que é construída por empresas que sabem o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que faz nosso polegar rolar a tela. E o que você vê nesse feed não é o mundo, é sombra do mundo. É um recorte editado, filtrado, escolhido a dedo de tudo que existe. Você não vê a realidade de ninguém. Você vê a sombra que essa pessoa decidiu projetar para você. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto disso. Até porque filosofia, se não der exemplo, vira um discurso vazio. Pensa numa pessoa comum. Vamos chamar de, Marina. Marina trabalha, Marina paga contas, tem dias bons e ruins, como todo mundo. Só que Marina passa a noite rolando feed e vendo colegas de faculdade em viagens internacionais. Ela vê também ex-namorado com corpo definido numa academia bonita, influenciadora mostrando apartamento novo, casal se declarando às 5 horas da manhã, declarando amor às 5 horas da manhã. Aí Marina começa a achar que a vida dela está toda errada. Que ela é a única que não viajou, não emagreceu, não comprou nada, não é amada do jeito que deveria ser. Ela entra numa espiral de comparação que gera ansiedade, gera insônia e às vezes até depressão. Só que aqui está o ponto. Marina nunca viu o aluguel atrasado daquele colega que viajou parcelando no cartão de crédito.
Nunca viu o influenciador que edita o corpo em 15 aplicativos antes de postar. Nunca viu a briga que aconteceu horas antes daquela declaração de amor às 5 horas da manhã no feed. Marina está exatamente na posição do prisioneiro da caverna, olhando para a sombra, achando que aquilo ali é vida real. E o pior, ela está se afundando de tristeza comparando a vida inteira dela com tudo o que ela vive de verdade, com um recorte editado da vida dos outros. Esse é o problema de hoje. Não é ficção, não é exagero, é o motivo pelo qual tanta gente da sua geração relata ansiedade e sensação de que está sempre atrasada em relação à própria vida ou à vida dos outros. Agora, a boa notícia é que Platão não contou essa história só para assustar. Ele contou para apontar uma saída, sim, uma saída. A saída começa com uma pergunta, digamos, desconfortável, que é basicamente virar o pescoço. Isso que eu estou vendo é a coisa em si ou é só a sombra dela? Na prática, isso significa 3 movimentos bem concretos. Primeiro, questionar a fonte antes de sentir a emoção, antes de se comparar com aquele story. Pergunte quem produziu aquilo, com que intenção e o que ficou de fora da edição, porque toda foto tem um lado de fora que não aparece. Segundo movimento, busque contato com o fogo e não só com a sombra, ou seja, saia da tela para ter conversas reais, presenciais, sem filtro, onde as pessoas mostram cansaço, dúvida, imperfeição. É esse contraste que devolve a noção de uma proporção da nossa vida. E um terceiro movimento, e é o mais difícil, é aceitar que sair da caverna dói no começo. Vai ter um período de estranhamento, quando você reduzir o tempo de tela, quando parar de se comparar. Vai parecer assim uma coisa chata, vai parecer que é chata na sua vida, que vai estar um vazio, um tédio, mas essa dor é a mesma dor que o prisioneiro teve quando saiu da caverna. É o preço de enxergar de verdade. A liberdade em Platão nunca foi confortável. Ela é literalmente descrita como algo que ofusca, que incomoda, que exige coragem. Ninguém sai da caverna e se sente bem rápido. Mas quem sai, eu digo uma coisa, nunca mais aceita viver de sombras. Você vai ser visto como um chato da turma. Então fica o convite de hoje, no sentido mais filosófico da palavra. Da próxima vez que uma sombra na parede te fizer sentir menos, vira o pescoço, pergunta o que tem por trás daquela imagem atrás de você, atrás da foto. Se esse vídeo te fez enxergar seu próprio feed de outro jeito, deixa isso escrito aqui nos comentários que eu quero saber qual sombra você já confundiu com realidade. E se você gostou, se inscreve aqui no canal porque tem muito mais gente presa na caverna do que a gente imagina. E alguém precisa mostrar a saída.